E agora? Qual é a mensagem? O que falar? Como proceder? O que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que vocês que estão me assistindo aí do outro lado, eu compactuo de alguns sentimentos. Uns eu acredito que não, mas de modo geral do mesmo sentimento, de chateado, triste, decepcionado. Mas alguns de vocês estão se sentindo abandonados, que foram iludidos, frustrados, alguns estão até deprimidos, outros estão em expectativa por causa de um grito no final de uma live. Não foi um grito, foi uma fala que é de um cumprimento básico, mas nutrem algum tipo de expectativa, e aqui na minha fala não há nenhum desdém, tá bom? É só a constatação de que não compactuo do mesmo sentimento de quem ainda acredita em um plano X, D, Z, Megazord, plá, não. Não é. Nunca foi e não vai ser agora, né? Porque eu tinha falado já há muito tempo com vocês que só o povo e o milagre divino mudaria essa história. Mas vamos ser objetivos aqui. Minha palavra não é somente para as pessoas que estão confusas, se questionando demais, questionando muita coisa do ponto de vista político e ideológico, mas também para aqueles que estão diante de um ano, né, atravessaram um ano muito difícil. Estão aqui no limiar de um novo ano, de 2023. Qual seria a minha palavra para todos os cristãos e a igreja, tendo em vista esse cenário político tão surreal da América Latina e do mundo? Eu não falo só de Brasil e América Latina, eu falo do mundo aqui com vocês, por causa da geopolítica. Vamos lá, meus amigos. Eu cheguei a mencionar na live, analisando o pronunciamento do presidente Bolsonaro, eu até cheguei a mencionar com vocês ali sobre Arão, que Arão foi o primeiro sumo sacerdote estabelecido por Deus, irmão de Moisés. O sinal de que Arão estava vivo era que ele continuasse em movimento. Se Arão parar, é porque ele iria morrer. Se ele parasse, é porque ele morreu. Então, o sinal de que está vivo, tem propósito, tem continuidade, o ministério está ativo, né? A vida está ativa, o sonho está ativo, é a continuidade, é o movimento. A inércia, neste caso, era um sinal de morte. Parou, ficou estático, pode puxar a cordinha, o sumo sacerdote morreu. É o seguinte, a nossa vida é movimento, mas há uma regra fundamental na nossa vida, que essa regra foi tão evidenciada por Yeshua, por Jesus, o Filho de Deus. Ele nos disse o seguinte: tudo que o homem semear, certamente colherá. Essa é uma regra de ouro, é uma regra universal, que rege a nossa vida de forma holística, todas as áreas da nossa vida. O que nós semearmos no nosso relacionamento com as nossas esposas, vocês que são mulheres aí com os vossos maridos, vocês vão colher de bons sentimentos, né? O que vocês semearem na profissão de vocês, vocês vão colher. O que vocês semearem na vida pública, se vocês são políticos, vocês vão colher na vida pública. Há uma conexão interessante também com o que Jesus disse posteriormente, que uma árvore má, uma árvore ruim, ela não vai dar frutos bons. Ou seja, a maior preocupação não é com o fruto, porque o fruto é consequência da saúde da árvore. A maior preocupação é com a semente, o broto, o ramo. É com realmente onde nós devemos focar e nos preocupar, demandar grande tempo e preocupação, que são as raízes. Só que agora um detalhe. O Salmo 1, o salmista diz assim, no primeiro salmo, né, os organizadores, os compiladores dos salmos, colocaram o Salmo 1 propositalmente. Bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, satisfação, as melhores sensações na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao curso das águas, as suas folhas não caem, não murcham, e ele dá o seu fruto na estação correta. Olha que interessante, o Salmo 1 está conectado com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, em que o Salmo 1 diz bem-aventurado, feliz. Mateus 5, as bem-aventuranças, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem. Então as coisas estão conectadas. Por quê? A palavra está nos dizendo que você será feliz porque o Eterno, o Criador de todas as coisas, nosso Pai Celestial, ele vai te oferecer as condições favoráveis para a resiliência, para a resistência,
para você ter continuidade. Ele vai dar a você garantias de um solo agradável, de águas que vão nutrir as raízes de sua vida, de sua árvore. Você sabia que a palavra radical vem do latim, que é o mesmo que raiz? Ou seja, não há maneira de ser radical em uma determinada área, né, sem você ter as raízes muito bem firmadas, fincadas. A gente sabe que a saúde de uma árvore está na sua raiz, no solo que ela está. O Salmo 1 e Mateus 5, as bem-aventuranças, e a regra universal de que o homem semeará, do que o homem semear, ele vai colher, né? O que o homem semear, ele vai colher. É o seguinte, o Criador está dizendo, se você me obedecer, se você me ouvir, eu vou dar garantia de que você vai ter o fruto na estação correta. Por quê? O solo será fértil, porque o solo tem a ver com a palavra. Você vai ter o curso das águas, está no curso das águas. As suas raízes vão estar bem nutridas. Então, eu, o Criador de todas as coisas, te darei garantias de que terá condições de continuidade. Então, você não vai parar. Parar é morrer. Então, você terá continuidade. Se você está sonhando, teve altos e baixos, se você está lutando contra uma doença, está lutando contra uma situação difícil em seu casamento, né, na sua vida profissional, se nós estamos vendo aqui no Brasil um cenário tão disruptivo, num requinte de deboche, num requinte de zombaria, num requinte de avacalhamento, não sei se nem se existe essa palavra, se é um neologismo, num requinte de crueldade, num requinte de trazer pessoas condenadas, processadas, investigadas pelos crimes mais incompatíveis com aqueles que devem ter uma carreira pública, uma jornada pública. Se tudo isso está sendo feito num tom de zombaria mesmo, é para fazer com que você perca a perspectiva de que no final o bem vence, de que no final você vai vencer, a luz vence, as trevas nunca vencem, o mal nunca vence. Nós estamos diante de uma guerra, e isso não tem a ver somente com o Brasil, isso tem a ver com o mundo. E essa guerra, eu falo para vocês, há mais de 3 anos, ela é primordialmente espiritual. O mundo físico, a política, a cultura, a maldade dos homens só reagem ao mundo espiritual. As pessoas se inclinaram para a doutrina de demônios, as pessoas se inclinaram para o mal, as pessoas rejeitaram a Cristo, rejeitaram a sua mensagem, rejeitaram os bons valores, os bons princípios, os bons costumes. E sim, a humanidade tem caminhado para a perversão, porque também foi nos anunciado previamente que, no fim dos dias, a humanidade caminharia para o mesmo perfil de identidade e valores, de podridão espiritual, de falência moral, assim como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Falência moral. As pessoas romperiam com Deus, buscariam seus próprios caminhos e estariam com comichões nos ouvidos para as falsas doutrinas de homens, avarentos, presunçosos, gananciosos, amantes de si mesmo, mas apegados aos prazeres do mundo e da carne, do que amigos de Deus, do que a palavra de Deus. Então são pessoas que agora parecem ter as folhas exuberantes, parecem ter os frutos saborosos, mas são podres. Por quê? As raízes não estão em lugares férteis, bem nutridos, e não seguem os conselhos de Deus. Falando especificamente para você que, de repente, imaginava que a fala do presidente teria outra postura, o presidente teria outra postura, de que teria uma ação mais enérgica, etc. Lembrando que essa nunca foi a bandeira que eu sustentei aqui com vocês, mas de repente você que está me assistindo está muito frustrado porque te colocaram em uma guerra sem dimensionar para você o nível dessa guerra e as armas dos inimigos, e você acreditou que poderia vencer, né? Imaginando que o outro lado teria armas suficientes para te dar garantias, como soldado entrando nessa guerra, de ter vitória, minimamente uma vitória. Então, de repente, você está muito frustrado. Mas escuta aqui uma coisa que é importante. O Brasil é uma árvore, como eu falei para vocês na live, uma árvore grande, bonita, exuberante. Mas o Brasil abandonou a palavra. O Brasil abandonou
as águas correntes, o curso das águas do Salmo 1. É uma árvore plantada, que todos, inclusive o mundo quer o seu fruto, mas o Brasil está esquecendo do que faz a árvore ter um bom fruto, que é a essência da mesma. E a essência está ligada à raiz. O que nós devemos fazer em termos de perspectiva de futuro, em 2023, 2024 principalmente, aqui um conselho até de análise política. O executivo máximo do Brasil é a presidência, mas uma presidência se vence primeiro com as prefeituras, com a vereância. Então, se queremos dar saúde a essa árvore, não podemos ignorar as suas raízes. E as pequenas raízes. Não podemos ignorar o lençol freático, é a água que está ali embaixo, de onde as raízes vão lá no profundo para poder pegar e depois começar a produzir as seivas, os nutrientes, para ter as folhas exuberantes e os frutos. Então não podemos desprezar isso, fazer o trabalho como não é, eu não acredito que seja pelo viés político, é continuar no viés político que tem que ser feito, mas é produzir conhecimento, produzir cultura. A igreja voltar a ser cristocêntrica, a igreja sustentar os valores, pregar, transformação de caráter, arrependimento, transformação de vida. A igreja precisa voltar com grandes, assim como tem, como faz brilhantemente, mas dar continuidade e ampliar assistência social, com palavra de Deus, com transformação de vida. A igreja precisa estar nos lugares onde não esteve, onde negligenciou. Nós precisamos pregar o arrependimento dos pecados, colocar o trono para Cristo e convidá-lo para que ele se assente no nosso coração, na nossa família. Formarmos professores, formarmos alunos. Formarmos professores, eles formam alunos. Alunos formam outros alunos e influenciam ciclos de sociedade, influenciam com os aplicativos da vida que os jovens estão. Não há como nós produzirmos frutos bons se a raiz da nossa árvore é mal. Está provado que a raiz do Brasil, e eu falo até com embargo na garganta, um embargo na voz, a raiz do Brasil está podre, está doente. Não tem como fecharmos os olhos falando que esse é um país maravilhoso. Não há liberdade, não há democracia, não há garantias. Há um avanço de um regime totalitário no Brasil. Hoje é para a direita, amanhã é para a direita e para a esquerda. Não há como ignorarmos que a nossa árvore, que a raiz da nossa árvore está doente. Mas há uma água boa e viva, que Jesus disse, olha, se você soubesse quem está falando com você, quando ele falava com a mulher samaritana, você me pediria água, e do teu interior fluiria água viva, e você nunca mais teria sede. O que nós precisamos é água viva, arrependimento dos pecados. Nós precisamos produzir valores cristãos, precisamos produzir valores genuínos e verdadeiros, não só lacrações, purpurinas, rivalidade, divisão, contenda, em nome da defesa da classe oprimida, em nome da defesa daqueles que sofreram historicamente, com racismo, com aquilo outro, que toda essa lacração marxista só agrava a doença da raiz. Precisamos ser cristocêntricos a princípio, e produzirmos cultura, influenciarmos esse país em todos os aspectos, com novos empresários, com novos canais, novos influenciadores, novas redes de televisão, que começam de modo alternativo e crescem. É assim que nós viramos esse jogo. E aí há um suporte na sociedade de raiz, de valor, para poder, sim, a partir do viés político, respaldar para proteger as raízes dessa árvore. O inverso não funciona. Está provado, 4 anos, o inverso não funcionou. Nos deu alívio, foram grandes conquistas, foi um grande governo. Foi muita coisa boa, foi algo que não se viu na história do Brasil. Mas muita coisa também foi feita de modo atabalhoado, por falta de maturidade, muita comunicação equivocada. E essa crítica é construtiva, é necessária. E nós devemos aprender, nós devemos primordialmente focar na raiz da árvore. Lembre, semeie o que você não semeou em 2022, semeie em 2023, para você colher, porque é uma regra universal, você vai colher. A todos que estão tristes, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Não, a alegria pode vir, a alegria vem. Então aquele que semeia com lágrima, ele volta com os seus feixes.
Você está chorando? Não pare de semear. Continue. Prossiga. Continue. Abandone aqui a visão idólatra humana. Para de olhar para o homem e fazer dele a sua força. E você nisso vai estar afastando o seu coração do Senhor. Você vai estar atraindo maldição. Maldito é o homem que confia no outro homem e faz da carne o seu braço. E afasta o seu coração do Senhor. Faça o contrário. Bota o seu caminho no Senhor. Bota a tua convicção nele. O que a Bíblia diz? Olha, descansa teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se volte para o Senhor e vamos influenciar essa terra. É só o começo. Não teria como mudar essa lógica toda, eu concluo aqui agora, desculpe ter me excedido, queria ter ficado entre 8 minutos, 10, mas, olha, não tem como nós mudarmos essa lógica toda, porque ela é global, gente. É global. Eles jogaram todas as cartas aqui no Brasil, como jogaram na Colômbia, como jogaram no Peru, como jogaram nos Estados Unidos, como jogaram na França, como jogaram em toda a Europa, como eles fizeram o cristianismo, os valores. Quando eu falo de cristianismo, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de valores. Eu estou falando de um conjunto de signos, de símbolos. Eu estou falando de um conjunto identitário que forma a identidade de um povo. Eles conseguiram deturpar e tornar os símbolos da civilização ocidental maus, ruins, odiosos, discurso de ódio, extrema-direita. Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no nosso país. Lutar contra isso não seria fácil e não seria uma receitinha de bolo. As sementes não foram lançadas e a gente quer colher o fruto. Agora o caminho tem que ser ao contrário, lançarmos as sementes, mas preparando o solo, trazendo para o curso das águas, focando-nos... Aqui, 90% do meu público é de cristão, então por isso que eu falo, voltando-nos para a palavra de Deus, que é a essência, a força motriz da nossa vida. É aí que a gente vence. Aqui, gente, o sistema triplicou a aposta. Tanto o George Soros quanto a Fundação Clinton e todos os outros jogaram pesado aqui no Brasil e na América Latina há muito tempo. Eu vou publicar para vocês ainda hoje ou amanhã de manhã, um vídeo sobre como eles doutrinam professores e crianças. O próprio líder do Fórum Econômico Mundial falando sobre isso. Então saiba, não tem como um homem lutando contra um sistema que foi aparelhado durante 30 anos, chegar e mudar essa realidade, lutando inclusive com aqueles que estão de coturno, que deveriam, né, morrer pela sua pátria, estão dispostos a ficarem bem quietos em nome de uma comodidade, de um conforto, de uma carreira. Mas a nossa expectativa, a nossa esperança não está no homem. Agora é hora da igreja se preparar de fato para a tribulação, se preparar para o que está por vir, porque, mesmo que não sejam dias fáceis, porque não serão, mas é o momento. Nesses momentos, a igreja cresce e se fortalece. Se for importante, não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.